Você sabia que é possível investir diretamente na infraestrutura do país, ajudando o Brasil a se tornar mais próspero e ainda receber juros completamente isentos de imposto de renda? Não? Então fica ligado que hoje você vai sair daqui sabendo tudo sobre debêntures incentivadas. Eu já vou deixar avisado de cara que a última parte do vídeo vai ser sobre a melhor maneira que o pequeno investidor pessoa física tem para se expor a esse tipo de investimento. Meu nome é Matheus Franco, criador do canal Economia Privada, e hoje eu vim trazer mais um vídeo educativo falando sobre debêntures incentivadas, sua definição, suas vantagens, desvantagens e também a melhor maneira da pessoa física se expor a esse tipo de investimento de forma diversificada. E eu não sei se você já viu, mas o vídeo anterior do canal foi sobre todas as opções disponíveis para a gente investir a nossa reserva de emergência. Então não perde tempo e depois que acabar aqui o conteúdo das debêntures, vai na descrição desse vídeo que lá vai ter o link para você poder tirar todas as suas dúvidas sobre CDBs, Tesouro Selic, ETF LFTS 11 e também os fundos DI. Mas antes de começarmos o conteúdo de hoje propriamente dito, já vou pedir para deixar aqui embaixo a sua curtida, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ativa o sininho para receber uma notificação assim que eu lançar vídeos novos. Dentre os possíveis investimentos em renda fixa, as debêntures correspondem à emissão de dívidas por parte de empresas, sejam elas privadas ou estatais, que emitem títulos desse tipo para poder financiar determinados projetos. Ao comprar esses títulos, o investidor está basicamente emprestando dinheiro para uma empresa em troca de juros ao longo de um prazo pré-determinado. E é claro, o mais usual é que a cada pagamento desses juros exista a cobrança de imposto de renda por parte do governo federal. Porém, entre os possíveis tipos de debêntures, existem as debêntures incentivadas, criadas em 2011 com o intuito de tornar mais atrativo investimento em projetos que possam impulsionar a infraestrutura do país. E como eu trouxe aqui na apresentação, exemplos de projetos que estão incluídos nessas categorias são os projetos que envolvem a construção de rodovias, metrovias, desenvolvimento de portos, aeroportos, agronegócio, saneamento básico, enfim, projetos que financiem áreas importantíssimas para o desenvolvimento da infraestrutura do país. E é por isso que o governo federal dá um grande incentivo para pessoas físicas investirem nesses projetos. Toda debênture incentivada é completamente isenta de imposto de renda, ou seja, todo o rendimento prometido previamente é seu. O leão não abocanha nem um centavo. Bem, agora que entendemos de onde vem o nome debêntures incentivadas e também entendemos que esse benefício fiscal seria o maior benefício desse tipo de investimento, vou mostrar na Nuinvest, a corretora que eu uso, alguns exemplos desses títulos. Estou aqui na tela inicial da Nuinvest, né? Como vocês podem ver. Primeiro a gente tem que ir em Investir, depois Renda Fixa, Debêntures, e aqui vai aparecer todo tipo de debênture que tem na Nuinvest, mas a gente vai primeiro nos filtros e aplica o filtro de isento de imposto de renda, para aparecer só as debêntures incentivadas. Pronto, a gente pode perceber que tem atualmente 12 debêntures sendo ofertadas aqui na Nuinvest, tá? Lembrando que essas ofertas, elas variam de corretora para corretora, então dependendo aí da corretora que você utilizar, pode ter outros títulos disponíveis para você. Mas vamos pegar aqui um título para exemplificar. Por exemplo, essa aqui. Ó. O nome do ativo é VBRR11, é uma debênture da empresa Via Brasil BR-163. Provavelmente aí desenvolvimento de rodovia, né, de uma BR-163. O investimento oferece um rendimento de IPCA mais 9,7% ao ano. Então uma rentabilidade muito boa, muito superior ao Tesouro IPCA, por exemplo. Só que a gente tem sempre que lembrar que não existe almoço grátis, né? Então, se essa debênture está oferecendo um investimento tão superior ao Tesouro, é porque isso é um prêmio de risco, é porque é um investimento de maior risco. E a gente vai conversar sobre os tipos de riscos envolvidos aí nas debêntures já já. Então, a gente percebe que o ticket mínimo de investimento nessa debênture é de R$ 1.051,18. Isso é um outro ponto a se atentar. A maior parte das debêntures tem um investimento mínimo aí por volta de R$ 1.000, o que pode ser uma barreira de entrada para investidores de pequeno porte, tá? E até investidores de médio porte, por exemplo, se comprar um título assim de R$ 1.000 logo de cara, mesmo que tenha a capacidade de comprar esse título, vai acabar ficando muito concentrado, né?
Porque pensa só, sendo um investidor de médio porte, qual outro investimento você investe assim direto R$1.000? Qual ação você compra R$1.000 num mês só? Eu acho difícil disso acontecer. Então pode ser um ponto aí a se atentar, tá? A gente percebe que a liquidez do investimento é só no vencimento. Como eu comentei, o emissor da debênture é a Via Brasil BR-163, de data de vencimento só em 2030. Então é um investimento de longo prazo. As debêntures incentivadas são investimento que foram feitos para o investidor carregar até o seu vencimento, tá? É bem difícil se livrar delas antes do prazo. E como eu comentei, ela é completamente isenta de imposto de renda e tem um rating aqui S&P A+, né? A+. Então, teoricamente, é uma debênture de maior segurança. Bem, agora que já falamos como é bom, do ponto de vista fiscal, investir em debêntures incentivadas, né? Seria, assim, a principal vantagem desse tipo de título, vamos discorrer sobre os diferentes tipos de risco que também envolvem esse investimento. Para começar, sempre temos o risco de crédito, né? Diferentemente do que acontece nos CDBs, LCIs, LCAs, as debêntures não têm nenhum tipo de cobertura de seguro. Então sempre vai ter o risco de uma determinada empresa não cumprir com suas obrigações financeiras, não pagar suas dívidas. Então, para tentar minimizar esse risco de inadimplência, sempre que for possível, temos que avaliar a saúde financeira da empresa para a qual a gente vai estar emprestando o nosso dinheiro, né? E eu trouxe aqui como exemplo de empresa para a gente avaliar a saúde financeira a CEMIG, que é a estatal de energia elétrica, né, do estado de Minas Gerais, e seus principais indicadores de endividamento e eficiência. E pegando ali a dívida líquida sobre o PL, a gente pode perceber que mesmo a gente somando toda a dívida acumulada da empresa, isso não representa uma parcela tão significativa do patrimônio líquido da CEMIG. Então isso nos dá um certo grau de segurança para investir na empresa. Além disso, a margem líquida da empresa é de quase 12%, que quer dizer que de tudo que ela fatura, 12% é lucro, 11,44% é lucro. E por último, o ROIC, que é um indicador muito importante quando estamos falando de dívida e empréstimo. Ele mede basicamente a rentabilidade de dinheiro que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido, incluindo os aportes por meio de dívidas. Ou seja, a CEMIG ela consegue pegar dinheiro emprestado e rentabilizar essa dívida a 17,55% ao ano. É uma rentabilidade bem significativa. E qual que é o raciocínio aqui por trás da avaliação do ROIC? O IPCA, nos últimos 12 meses, no acumulado dos últimos 12 meses, se eu não me engano, está ali em 4,6, 4,7, né? Vamos arredondar esse acumulado para 5%, tá? Vamos lembrar que lá na debênture de Via Brasil, estava sendo oferecido uma rentabilidade de IPCA mais 9 e alguma coisa. Se fosse uma debênture de CEMIG, esse prêmio de risco seria um pouco menor, porque a CEMIG é uma empresa melhor estabelecida, com menos risco. Então vamos supor que ela estivesse oferecendo uma debênture de IPCA mais 7. A gente poderia dizer que ela estaria atualmente oferecendo uma rentabilidade de 7 mais o IPCA, que é 5, né, no nosso arredondamento. Então seria 12% ao ano de rendimento isento de imposto de renda. Então o que a CEMIG tem que fazer? Se a CEMIG está pagando 12% ao ano de juros para os empréstimos que ela está fazendo, ela tem que pegar dinheiro emprestado e conseguir rentabilizar ainda mais esse dinheiro. E a gente pode ver aqui que ela consegue rentabilizar as dívidas dela em quase 18%. Então, sim, a CEMIG é uma empresa que é eficaz em pegar dinheiro emprestado e rentabilizar esse empréstimo. Lembrando que a gente consegue ter todas essas informações sobre a saúde financeira da CEMIG justamente por ela ser uma empresa de capital aberto, uma empresa que está listada em bolsa e que por isso é obrigada a divulgar esses dados periodicamente, pelo menos, se eu não me engano, trimestralmente naqueles relatórios gerenciais, tá? Os resultados do trimestre ali que toda empresa em bolsa divulga. Mas e a debênture que eu usei como exemplo anteriormente no Invest, emitida pela Via Brasil? Como eu vou saber se aquela rentabilidade de IPCA mais 9,7% ao ano, que a gente já comentou ser uma rentabilidade bem significativa, não é justamente o preço de risco que o mercado está disposto a pagar para investir numa empresa que talvez esteja passando por dificuldades financeiras? Claro, isso tudo são suposições, mas é o que acontece quando uma pessoa física, como eu e você, investidor comum, escolhe investir em empresas de capital fechado. A gente não tem como saber, como avaliar a saúde financeira daquela empresa, não tem. Eles não divulgam as informações financeiras, não tem por que divulgar. Então esse, basicamente, é o risco de crédito que envolve as debêntures. Sempre vai haver a possibilidade de uma empresa não ter condições de pagar as suas dívidas, de honrar com as suas dívidas. E a gente não tem como avaliar muito bem a saúde financeira de uma empresa
a não ser que ela seja uma empresa negociada em bolsa, de capital aberto. Agora passando para os riscos de mercado, desvalorização e liquidez. Esses 3 tipos de risco vão te afetar como investidor, principalmente se for necessário que você venda seus títulos antes do período de vencimento. Se você se lembra bem, lá atrás eu comentei que as debêntures não têm liquidez até o prazo pré-determinado de vencimento. Mas se acontecer alguma coisa, você pode tentar vender, passar para alguém esses títulos. Mas aí será necessário entrar em contato com a sua corretora e verificar se tem alguém interessado, alguma pessoa física ou alguma instituição ou a própria corretora interessada em comprar esses títulos das suas mãos. E provavelmente, se houver esse interesse por parte de alguém, essa compra vai ser feita através de um desconto muito grande em cima dos seus rendimentos. Ou seja, você vai perder parte ou até o total dos seus rendimentos. Justamente como comentado, as debêntures são investimentos que foram feitos para serem carregados até os seus vencimentos. O risco de mercado é a mudança das condições da economia, como, por exemplo, a mudança da taxa básica de juros, a variação da inflação e outros aspectos que podem mudar a percepção do mercado em relação ao risco daquele investimento, daquela debênture, e, portanto, alterar o valor que o mercado está disposto a pagar pelo seu investimento. Ou seja, se em algum momento você precisar se desfazer dessa debênture, dependendo do que o país está passando, uma crise, alguma coisa, uma recessão, pode ser que o mercado ache arriscado demais comprar aquela sua debênture. Então ele vai estar disposto a pagar muito menos do que você pagou lá atrás, quando as condições eram outras. O risco de desvalorização, por sua vez, é bem semelhante ao risco de mercado, mas está mais relacionado com os aspectos específicos da empresa ou do setor em que a empresa está inserida. Podemos usar como exemplo as debêntures de lojas americanas. Nesse caso, eram debêntures comuns, não eram incentivadas, mas a lógica é a mesma. Pessoas que estavam compradas em debêntures de Americanas viram a valorização do seu título cair praticamente 100% depois que saíram todas as informações sobre a fraude bilionária envolvendo a empresa. Isso porque o mercado, em geral, passou a estar disposto a pagar muito pouco, nesse caso quase nada, por títulos de dívida de uma empresa que ninguém sabe se vai conseguir ou não honrar os seus compromissos financeiros no futuro, ou se vai acabar indo à falência, ou entrar em recuperação judicial e etc. Então, basicamente, quem comprou lá atrás debêntures de Americanas está preso num investimento que você não sabe se vai receber seus juros e nem o seu principal, e ainda não tem como se desfazer desses títulos, porque não tem para quem vender sem que a pessoa perca praticamente tudo que investiu. O risco de liquidez é basicamente o risco que você corre de não ter ninguém interessado em comprar os títulos das suas mãos se você quiser sair antes do prazo de vencimento. Como eu disse antes, as empresas que emitem debêntures não têm nenhuma obrigação legal de recomprar esses títulos das suas mãos. E se você se lembra bem, lá no meu vídeo de reserva de emergência que eu comentei um pouco sobre Tesouro Direto, Tesouro Selic, eu falei que o governo federal garante recompra automática caso o investidor queira sair a qualquer momento do investimento. Sendo esse, portanto, um grande diferencial na hora de escolher entre investir numa debênture incentivada, que vai te oferecer ali IPCA mais alguma coisa como rentabilidade, e no Tesouro Direto, que também vai te oferecer IPCA mais alguma coisa. Normalmente o Tesouro vai te oferecer uma rentabilidade menor porque tem menos risco, mas tem todo esse benefício aí da recompra automática. E por último, o risco de concentração tem um nome bem autoexplicativo. Se a gente for investir diretamente em debêntures, a gente precisaria comprar um bom número de títulos para não ficar muito concentrado num pequeno número de empresas. E isso normalmente custaria muito caro para um pequeno investidor, visto que, como eu comentei lá atrás, o ticket mínimo normalmente está em torno de R$1.000 o título. Então você precisaria, por exemplo, dispor de R$10.000 para comprar 10 títulos diferentes de R$1.000. É uma graninha boa, né? E é aí que justamente entra o maior segredo desse vídeo que eu vou revelar agora. É o melhor modo da pessoa física, pequeno investidor, se expor às debêntures incentivadas, investir na infraestrutura do país, sem que esteja muito concentrado em poucas empresas, sem que corra demasiado risco. De longe, a melhor forma de se expor às debêntures incentivadas são através dos FII-Infra, os fundos incentivados de investimento em infraestrutura. Esses fundos foram criados muito recentemente, em 2019, e têm suas cotas negociadas em bolsa. Para ser considerado FII-Infra, um fundo precisa ter pelo menos 85% do seu patrimônio líquido investido em debêntures incentivadas. Como eu já comentei algumas vezes, um dos grandes problemas, um dos maiores problemas de se investir diretamente em debêntures incentivadas é a questão da diversificação.
Vamos comparar, por exemplo, quando você vai montar uma carteira de ações. Você não vai pegar uma, duas ações diferentes, né? Você monta uma carteira normalmente ali com 10 a 15 ações diferentes. Então, nas debêntures não seria diferente. A gente precisa montar uma carteira diversificada para minimizar o nosso risco. E isso acabaria saindo muito caro para pequenos investidores. Os FII Infra surgiram justamente com o intuito de acabar com esse problema. Muito similar ao que ocorre quando se investe em fundos imobiliários de papel. Ao comprar a cota de um FII Infra, você se expõe a toda uma cesta de debêntures escolhidas pela equipe gestora daquele fundo que você escolheu investir. A segunda grande vantagem desses fundos em relação ao investimento direto em debêntures é que o investidor, se quiser, vai poder vender a qualquer momento da Bolsa de Valores as suas cotas. Assim que ele quiser mudar o capital, transferir o capital para um outro investimento de preferência. Enquanto que investindo diretamente nas debêntures, você vai ficar refém de alguém interessado no mercado secundário comprar das suas mãos os títulos e provavelmente pedindo um desconto muito grande em cima do valor dele. Mas as coisas não param por aí. Existe ainda uma terceira vantagem, que é uma vantagem fiscal. Acontece que a legislação que criou os FII Infra tornaram eles também isentos de imposto de renda, assim como as debêntures que eles compram. Ou seja, qualquer rendimento que você tiver, seja por valorização de cota do fundo ou pagamento de juros das debêntures que compõem a carteira do fundo, é tudo isento de imposto de renda. Esse é um grande diferencial em relação, por exemplo, aos fundos imobiliários, que são investimentos similares, têm também seus proventos isentos de imposto de renda, só que nos fundos imobiliários, o ganho de capital em cima da valorização da cota do fundo é tributado em 20%. E é interessante também mencionar que não existe nenhuma legislação sobre a obrigatoriedade da periodicidade de distribuição de proventos desse tipo de fundo. E lá no início, como é muito normal as debêntures distribuírem juros semestralmente, lá no início, quando surgiram os FII Infra, era muito comum que os fundos também distribuíssem rendimentos semestralmente. Mas com o surgimento de novos fundos, a competição do mercado acabou fazendo com que os principais fundos migrassem para a distribuição mensal, porque é isso que os investidores costumam preferir. Então, hoje em dia, o mais comum é que os fundos distribuam proventos mensalmente. Aqui eu trouxe um print da seção de FII Infras do site do Status Invest, só para mostrar que atualmente existem apenas 10 fundos desse tipo negociados em bolsa. Então dá para você facilmente estudar todos os fundos se quiser. É só ir atrás do relatório gerencial de cada um. No Google se acha rapidinho. Mas só a título de informação, não é recomendação de investimento. Algum dos fundos mais bem estabelecidos nesse mercado é o Juro 11, que é da gestora Sparta, o IFRA 11, que é do Itaú, o Cadif 11, que é da Quineia, e o CPTI 11, que é da Capitânia. Eu trouxe nesse slide com mais detalhes o fundo que eu, Matheus, depois de estudar alguns dos fundos mais bem estabelecidos, escolhi adicionar na minha carteira esse mês. Não comprei ainda, eu faço meus aportes no final do mês, então no final do mês de maio eu vou estar comprando cotas aí do CPTI 11, tá? A gente pode perceber que uma cota desse fundo, no dia que eu fiz o slide, estava custando R$ 94,82, muito abaixo do preço médio de cada título de debênture, que é ali R$1.000, como a gente já comentou várias vezes. Ele estava entregando um dividend yield, Ele estava entregando proventos de 14,13% ao ano, acumulado nos últimos 12 meses, completamente isento de imposto de renda, e também estava sendo negociado em bolsa com um desconto de 4% em relação ao seu valor patrimonial. A gente percebe também que esse fundo tem uma taxa de administração ali de 1%, que é um valor bem ok para esse setor, para esse tipo de fundo. Se comparar ali, vocês vão perceber que a maioria dos fundos tem taxa de administração por volta disso aí. Se tiver acima de 1%, já começa a ficar caro. Tem menos de 10 mil cotistas do fundo no Brasil inteiro, então é um setor que ainda tem muito para crescer, ainda tem muito para se desenvolver. E a gente percebe também que o valor patrimonial de cada cota seria R$ 98,40, ou seja, se o fundo fosse negociado sem desconto, a cota deveria valer R$ 98,40. Então ele está descontado ali, já que estava menos de R$ 95. E o último provento divulgado, o último provento distribuído pelo fundo foi de 90 centavos por cota, tá? E por último, eu tirei lá do último relatório gerencial do CPTI 11, só para ilustrar aqui a diversificação que você consegue comprando uma única cota do fundo. Com uma cota, você investe nos setores de rodovias, saneamento básico, geração, distribuição e transmissão de energia,
portos, telecomunicações, produção de óleo e gás, apoio marítimo, produção de açúcar e etanol. Então, assim, você consegue uma diversificação com um ticket de entrada muito baixo, ali em torno de 90, 100 reais, tá? Além disso, eu trouxe aqui na direita as 20 maiores exposições da carteira de debêntures do fundo CPTI11. Tem muito mais, né? São 45 investimentos diferentes, sendo que a maior exposição da carteira é uma debênture de uma rodovia estadual do Mato Grosso do Sul, ali a MS 306, que corresponde a 5,5% do patrimônio líquido do fundo. E assim, supondo que a empresa responsável por essa debênture dê um calote, não pague a dívida, não pague os juros da debênture, seria uma porrada considerável, assim, você perder 5,5% da sua carteira de uma hora para outra é considerável. Só que é muito menos pior do que uma pessoa física, um investidor de pequeno porte, pequeno ao médio porte, com 2, no máximo 3 debêntures na carteira, com risco de perder aí 50%, um terço do investimento caso uma única empresa dê um calote, entendeu? Essa é a lógica da diversificação. Muito bem, pessoal, hoje nós passamos pelos principais pontos em relação às debêntures incentivadas, sua definição, suas vantagens, suas desvantagens, e também falamos dos FIINFRA, os fundos de infraestrutura, esse ativo que pouquíssimas pessoas mencionam, mas que é um ativo de muito valor aqui no nosso mercado e que vale a pena você, como investidor, dedicar um pouco do seu tempo para estudá-los. Bem, apesar dos detalhes explanados no vídeo de hoje, se tiver ficado com alguma dúvida em relação ao tema, pode deixar aí nos comentários que vai ser um prazer interagir contigo, te responder. Claro, se eu souber a resposta, mas vai ser um prazer. E lembre-se, o canal está começando, então deixa a sua curtida, se inscreve, tá? Que vai ajudar pra caramba. Tô aqui toda semana tentando compartilhar algum conteúdo de valor sobre finanças, tá? Então, muito obrigado por dedicar o seu tempo a assistir ao meu vídeo, tá? Espero que tenha sido informações úteis para você e até a próxima.